Sejam bem-vindos ao Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. E aqui hoje é a nossa atividade terreiro de Umbanda, de templo de Umbanda, de centro, de tenda, como você achar melhor chamar, ou sei lá como é que chama isso, né? Alguém falou pra você, vamos na macumba e você vê, não foi mais ou menos assim o negócio? Quem está vindo aqui hoje primeira vez? E quem nunca veio num terreiro de Umbanda, levanta a mão. Quem nunca veio num terreiro de Umbanda, tudo bem aí? Tá tranquilo? Ou tá tenso? Falaram bem do lugar pra você? Já te acalmaram já? Tá sossegado? Como é que é? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá favorável. Sejam todos bem-vindos. Aqui a gente realiza um trabalho de Umbanda. Então, o que é Umbanda? Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Portanto, tem história, tem fundamento, está registrado. É uma religião brasileira e é a cara do Brasil. A cara do Brasil é um negócio muito perigoso, né? Realmente, falar que a cara do Brasil pode não ser uma coisa muito boa para a gente falar nesse momento. Mas a gente pode dizer que é culturalmente a cara do Brasil. Ou seja, o Brasil é o resultado do encontro de muitas culturas. Principalmente se a gente falar em raça, a cultura de 3 raças: do branco, do negro e do índio. Agora, se a gente falar de etnia, o negro, que veio da África, que é um enorme continente, né? Importante dizer que é um continente. E aqueles que vieram da África não vieram de apenas uma única cultura africana. Então, na própria África, você tem uma diversidade de etnias. Etnias que geram uma pluralidade, não apenas em diferenças linguísticas que há, mas inclusive de traços físicos que você observa. Então, a riqueza cultural que o negro traz para o Brasil, ela é muito grande e ela é muito diversa. A gente deveria, ao menos, se dar conta ou perceber que o Egito também está na África. Então, se eu estou falando de cultura africana, é algo muito amplo, é algo muito grande. E a gente tem esse encontro com a cultura do europeu. Religiosamente falando, aquilo que se refere como cultura do europeu, no Brasil mais especificamente, é cristianismo, em especial no nosso país é catolicismo, porque esse país já foi católico até se tornar república. E a cultura do índio, a mesma coisa. Se eu falar em cultura do índio, eu vou falar em diversas etnias indígenas, diversas línguas indígenas. Mas há algo muito forte quando eu falo em índio, quando eu falo na cultura do negro, quando eu falo na cultura do europeu, tem algo muito forte num senso comum. O índio, ou a cultura nativa ou indígena, traz um amor à natureza muito grande, uma ligação com a natureza. Você perceber que você faz parte de um todo e que Deus está nessa natureza também. Quando se fala da cultura africana, há algo muito forte na maneira de se relacionar com as divindades.
Então, em diversas regiões da África, há culto a diferentes divindades. No entanto, aqui no Brasil, se popularizou o culto de orixá. Por alguma razão, que nós sabemos qual é, o culto de orixá se popularizou. Que não há apenas culto de orixá, há o culto de uma divindade chamada Inkisi, que vem da cultura Banto. Há o culto dos Voduns, que vem da cultura Jeje. Então, por que o culto de orixá é tão forte? Porque vem de uma língua chamada Yorubá, de uma cultura chamada Nagô, e boa parte dos Nagôs Yorubás escravizados no final do período da escravidão vieram para o Brasil e principalmente para a Bahia. Isso popularizou o culto dessa divindade. É interessante esse negócio que eu estou falando. Nossa, eu vim aqui só para tomar um passe. Falei, vim aqui só para tomar um passe. O que esse cara está falando? Então a ideia é dizer que graças à popularidade dos orixás, eles são cultuados na Umbanda. Isso é uma influência afro para a gente, mas nós reconhecemos que não há apenas orixá na África. Então a presença do índio na Umbanda é muito forte quando o caboclo está em terra, mas isso não se limita a dizer que essa é a expressão daquilo que é o índio, ou o pajé, ou o cacique, que é uma diversidade cultural enorme. Então a Umbanda não dá conta de toda essa diversidade cultural, mas a Umbanda dá conta de homenagear esses povos, essas culturas, reconhecer essas divindades dos orixás, lado a lado, junto de Cristo. Porque esse país, ele é de base cristã, e a Umbanda, como boa religião brasileira, também é cristã. Então, Cristo não é um enfeite no altar, nós rezamos a Cristo. Ah, mas Cristo não é Oxalá? Sim e não. Sim, porque Cristo e Oxalá são a mesma energia, a mesma força, mas culturalmente vem de lugares diferentes, não é? Cristo, Jesus ou Yahshua foi um judeu que criou uma nova doutrina, uma vertente que se tornou o cristianismo e mais para frente se tornou lá, 300 anos depois, o catolicismo. Oxalá é uma divindade africana da cultura Nagô e Yorubá. Mas isso se chama sincretismo, que há na Umbanda. Sincretismo é, nós rezamos para os santos e nós rezamos para os orixás e identificamos que Ogum tem a mesma força, a mesma energia de São Jorge. Em São Sebastião, a energia de Oxóssi. Em São Lázaro, a energia de Obaloaê. Em São Roque, a energia de Ogulu. Em Cosme Damião, a energia de Ibeji. Em Santa Bárbara, a energia de Inhansã. Então, quando olhamos ao altar, nós vemos imagens católicas às quais nós nos ajoelhamos, reverenciamos e rezamos aos santos e aos orixás. Isso muda de terreiro para terreiro. Há terreiros de Umbanda que não têm imagens. Há terreiros de Umbanda onde se reza apenas para o santo, e há terreiros de Umbanda onde se reza ao orixá e apenas para Cristo. Então, a Umbanda tem uma diversidade dentro dela mesma. E aí cada terreiro é um universo. Mas tem algo em comum que diz, isto é Umbanda. Esse algo em comum é a base da religião que foi lançada por Zélio de Moraes. Ele define a Umbanda como a manifestação do Espírito para a prática da caridade. A Umbanda é uma religião mediúnica, praticada diante de um altar, onde os médiuns vão participar de um ritual. Ritual quer dizer, tem uma metodologia com começo, meio e fim. Esse ritual, essa metodologia, inclui oração, a que a gente quiser. E a gente cada dia faz uma diferente aqui. Defumação, que é uma limpeza espiritual por meio da queima de ervas e resinas. Então, o preparo religioso e a abertura espiritual do trabalho, e tudo isso é feito cantando. Como boa religião brasileira, a Umbanda é uma religião de alegria, de festividade. Tudo é feito com música.
ao som da voz, do canto e do toque de atabaque. Então nós vamos cantar, nós vamos louvar a abertura do trabalho espiritual aos orixás. Então vamos chamar em terra para incorporar. Todo mundo sabe o que é incorporar? Então vai ficar possuído agora. O trabalho é de caboclo. Então nós vamos chamar caboclos e caboclas. A palavra caboclo quer dizer homem simples, mas na Umbanda é quase que sinônimo de índio. Então nós estamos chamando uma linha de espíritos que fazem uma homenagem aos índios, uma linha de espíritos chamado caboclo, que vem com força para a nossa vida. O caboclo representa o caçador. O caboclo representa o buscador. O caboclo representa o herói, o homem ou a mulher forte. Assim como o preto velho representa o ancião e a sabedoria, e a criança representa a inocência, cada um deles vai trazer um pouco disso para a nossa vida. Um pouco disso, o qual nós somos, criança, adulto e ancião. Cada um deles traz um pouquinho dessa força. A criança traz a inocência que você perdeu. O adulto, essa força, que pode ser que você não perdeu ou que você não tem ainda. E o ancião, a sabedoria, que ou você não alcançou, ou você está aqui, na melhor idade, desfrutando dessa sabedoria. Hoje o dia é de caboclo, então eles estão entre nós. Qual é a ideia? É que nós estamos aqui hoje para receber essa força, para compartilhar essa força. O terreiro, o trabalho é de Umbanda. Umbanda é uma religião mágica, então única e exclusivamente por nós estarmos aqui dentro, todo e qualquer trabalho feito, mal olhado, inveja, quebranto, ziquezira, feitiço, que mais? Bruxaria, mandinga, macumba, não. Aquilo que você imagina que alguém possa lhe ter feito, por nós estarmos aqui dentro, estamos fazendo um ritual que, por força do ritual, isso tudo está sendo cortado, desmanchado, anulado, purificado. Se há espírito, está sendo encaminhado pela força do ritual. Isso está sendo pedido para todos nós. E para realizar isso, não tem show, não tem apresentação, e ninguém está aqui para lhe convencer e nem provar nada a você. Estamos aqui, nós e vocês. E boa parte de vocês somos nós. Porque vocês são os nossos amigos, nossos parentes, a nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, assim como do lado de cá também a mesma coisa. Então essa é a nossa verdade. Não dá para perder tempo tentando provar alguma coisa para alguém. Nós estamos aqui para fazer o mais importante, que é trabalhar a nossa fé, o nosso amor, colocar em prática a nossa verdade, e vocês estão sendo convidados para isso. Então, para que a gente possa se situar, terreiro de Umbanda não é um balcão de milagres e nem de negócio. Aqui não se compra e não se vende nada. Tudo que começa aqui, termina aqui. Não fica um trabalhinho para fazer depois. Não fazemos. Não damos notícia de morte, porque morrer todo mundo vai, só não sabemos quando, e isso pertence a Deus. Não damos notícia de traição, porque a pior traição é aquela na qual você está traindo a si mesmo, e então vai ao encontro de uma situação de igual teor. Em uma relação, não importa qual seja, o que deve importar é o diálogo e a conversa. E onde há diálogo, conversa e verdade, você não precisa sair para fora para perguntar a um terceiro o que acha que está acontecendo na sua vida. Nós não fazemos adivinhações, não fazemos previsões. O que a gente faz?
levanta a mão. A gente reza bastante. A gente chama as entidades, os espíritos, os caboclos, mas não para ficar provando, fazendo show, adivinhando coisas. Não sei se entende. Eles vêm para dar uma palavra de amor, de fé, para limpar, para descarregar, para te ouvir. E se você tem algo a dizer, se você tem uma dúvida, uma pergunta, e é muito importante, por favor, procure fazer isso em poucas palavras. Pela quantidade de pessoas, a gente vai tentar terminar o trabalho hoje antes da meia-noite, antes da 1, antes das 2, muito antes, né? Então a gente tenta terminar o trabalho antes da meia-noite. A irmã até colocou a mão na cabeça ali. Já pensou, meia-noite, tá tudo perdido. Por quê? A gente marca para começar a preleção às 4 horas. E se eu não ficar falando demais, muito, lá para umas 4h30 eu tô terminando. Lá para umas 5 a gente está começando o atendimento. Em torno das 7, 8 horas está encerrando, se vocês colaborarem. Vocês colaborarem evite de contar a história longa, seja claro, seja objetivo. Se você veio aqui hoje apenas por curiosidade, tome um passo e vá para casa. Se você não tem nada para dizer, não precisa inventar e nem criar um assunto. Basta tomar um passe. Porque é saudável para nós e é saudável para vocês que a prática mesmo do trabalho dure em torno de 2 a 3 horas no máximo. É saudável. Porque se você ficar sentado mais do que 2, 3 horas, é algo que começa a criar uma irritação coletiva, né? Cria. E aí você começa a preocupar com a hora, com a mulher, com o marido. Você que veio no terreiro, na macumba, e não avisou o marido. Hein? O negócio fica feio para você, não é? Tem hora para ir embora. Aqui também. Aqui também temos médiuns, que a mulher evangélica ficou em casa, o marido evangélico ficou em casa também. Aí tá lá esperando. E aí se demorar muito essa gira aqui. Então, há um tempo em que as coisas são saudáveis. E o saudável é vocês colaborarem, a sua caridade é entender que depois tem outro. E enquanto a gente não atender o último, o trabalho não se encerra. Tá bem? Em torno de umas 7, 8 com a colaboração de vocês. É isso. Muito, muito obrigado. Estejam aqui de peito aberto, porque nós estamos assim. A gente não tem interesse em nada que é de vocês. E sabemos que vocês, se vocês estão aqui, é único e exclusivamente por um motivo espiritual, porque a gente também não tem nada além do espiritual a oferecer. A nossa fé, o nosso amor. Então, nesse momento, somos um com Deus. Diz que onde 2 ou mais estiverem em nome de Cristo, ali Ele está, aqui Ele está entre nós. Assim como os orixás, os santos, os anjos, nossos guias, nossos mestres e nossos mentores, porque aqui está o nosso coração. A Umbanda, uma religião brasileira, tem uma doutrina, e o mais importante na nossa doutrina é você conseguir viver a sua verdade com liberdade. Para aqueles que descobrirem que são médios de incorporação, ou que querem, que têm um interesse de saber ou entender se entra ou se não entra nesse universo, estão convidados para vir aqui quarta-feira à noite assistir o desenvolvimento mediúnico. Tá bem? A Umbanda é uma religião linda, encantadora, culturalmente riquíssima, que tem muito a nos oferecer, que oferece a todos nós uma vida de muita liberdade com consciência e responsabilidade. Então a Umbanda não lhe apresenta 10, 20, 30, 40 mandamentos ou regras de comportamento. Ela apenas lhe diz: viva a sua verdade com consciência. Na sua consciência e no seu coração está tudo aquilo que você precisa para uma vida boa para você e para o próximo. É isso que ela diz.
Nosso corpo é templo, nosso coração o altar, e a nossa mente a verdade da nossa doutrina com consciência. Isso é urbano, a religião brasileira, linda, riquíssima. Muito obrigado. Eu peço a todos que se mandem com a gente nas orações e em tudo mais que acontecer aqui hoje. Vocês receberam uma